Olá, minha amiga Lash Designer! Está começando mais um episódio do Pod Lash e eu vou pedir para você compartilhar com a sua amiga empreendedora, com a sua amiga Lash Designer. Hoje o papo, não é só sobre falar de cílios, não é só sobre falar sobre, técnicas. Nós iremos falar sobre tudo e como importar produtos, sobre como que foi o mercado dos cílios, como que são as evoluções, o que está em tendência, cola, pinça, tudo aquilo que você sofre todos os dias para procurar aí, até mesmo para encontrar o material perfeito. Então hoje estou com uma participação especial, mas antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu vou pedir para você ativar aí o sininho, compartilhar com a sua amiga as nossas próximas entrevistas e também assistir as entrevistas anteriores. Então eu quero dar as boas-vindas para o Elias, proprietário e dono da melhor cola do mundo, os melhores materiais de cílios que eu uso também hoje. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado, Sara, por me convidar, A nossa agenda nunca batia, mas finalmente a gente conseguiu aqui. Tem um prazer muito grande participar, muito grato. E também aí é um prazer falar para o pessoal, para a sua audiência, sobre o mercado de cílios, que é um tema que eu adoro bastante, sobre as colas, enfim. Tamo junto aí nessa jornada. Tá preparado sobre as perguntas? Um pouquinho nervoso, Meu primeiro podcast, mas vou tentar aqui usar todo o meu conhecimento e a minha experiência. O Elias falou assim pra mim, Sara, meu primeiro, então dá um desconto. Eu falei, todo mundo que participou aqui foi o primeiro podcast. Quer dizer, o podcast, Então, depois no fundo, depois se solta. A gente tem um pouco, vamos falar sobre tudo, Na verdade, esse papo é um sem limites, falando a verdade. Então, eu vou te perguntar, mesmo representando as lashes do Brasil, do mundo, que acompanham a gente também. E eu quero saber um pouco de como começou, a EW, porque a gente vê ali nos stories, vê no Instagram, às vezes acompanha em site, mas a gente não sabe como que é esse processo, Como que é desenvolver uma marca na área da beleza, porque você não só trabalha com cílios, Exatamente. Bacana. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Elias, eu sou fundador da loja EW Cosméticos, que, assim, infelizmente, recentemente a gente fechou por uma mudança de estratégia. Mas, contando um pouco da minha trajetória, eu entrei no mercado de cílios, micropigmentação, e sobrancelha em 2006, Então, muita coisa mudou de lá pra cá. Foi meu primeiro emprego, formal. Sério? Exatamente. Eu entrei na antiga Fuji Cosméticos, não sei se alguém conhece. Foi uma das primeiras escolas de micropigmentação do Brasil. Sim. Junto com a Maga Estética. Eram as duas, só tinha as duas no Brasil inteiro. E vinha gente do Brasil inteiro fazer curso lá, E a Fuji, ela sempre foi uma empresa inovadora porque ela trazia muita coisa de fora na época. Então, naturalmente, naquela época, começou a aparecer extensão de cílios nos Estados Unidos, na Europa, e a Fuji acabou importando os produtos, em meados de 2006. E aí começou um pouco assim a trajetória da extensão de cílios naquela época, Que era completamente diferente. Não era cílios, tipo, dos 5 até 14. E a cola era uma cola cubinho, assim, não tinha nem marca, praticamente. Não, naquela época, assim, tinha aqueles cílios tufinhos, Que era... Naquela época só tinha o fio a fio, O pessoal só conhecia o fio a fio. E era aquele potinho que você ficava procurando Exatamente. Um e um. Não tinha isso de cartela de cílios, Não tinha curvatura, não tinha nada. Era só, realmente, os cílios individuais. Duro, bem pebinha. Exatamente. E naquela época tinha aquelas colas muito ardidas, O pessoal, muita gente tinha reação, tinha irritação nos olhos. Sim. E as colas davam muito problema na época. Então, naquela época eu lembro que quando foi ali em 2007, 2008, a gente teve muitos problemas de cola seca, cola dura e etc. Tanto que na época a Fuji decidiu parar de trabalhar, porque dava muito prejuízo, as colas. A maioria das pessoas que começaram, elas, no meio do caminho, elas pararam pelo serviço, pelo valor. Exatamente. E porque a área da estética, ela tá sempre inovando, O mais fácil, por exemplo, é o cabelo. Entra uma tinta nova, uma cor nova, já tem ali a marca que é muito famosa, que já é estabilizada no mercado. Mas os cílios não é, a sobrancelha também não é. Elas estão entrando em alta o pigmento, Exatamente. Agora. Isso. E aí comecei lá a minha trajetória, como profissional, eu era vendedor, atendia as clientes, e eu sempre fui um cara que gostava muito de estudar os produtos,
Então, eu comecei a tirar dúvida dos clientes. Então, micropigmentadores, designers de sobrancelha, lash designers começavam a me ligar. Ah, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Então, eu virei uma espécie de consultor, né? E, inclusive, quando eu comecei a comprar produto de cílios, na verdade, eu comecei em 2015 para 2016. Quando eu comecei a comprar produto, a gente não tinha esse conhecimento, até hoje, né? A gente quer procurar aquela marca perfeita, e cada um se identifica com uma forma, com um jeito, que nem shampoo. Não é todo mundo que usa o mesmo shampoo, né? Cada um usa uma marca, um específico para alguma coisa, então você tem que entender. E quando eu ligava, que é um dos fornecedores que a gente conhece hoje, que é a nossa Sobelli, no começo foi a primeira online, né? E eu ligava pra eles, assim, quase ninguém sabia responder o que era. Então, era muito... Ninguém tinha interesse de aprender. E aí, depois, com o tempo, a galera começou a fazer curso de cílios, de sobrancelha, pra poder explicar pra galera, né? Sobre os produtos, exatamente. Você fez também? Fiz, na época eu fiz. Tá vendo, gente, tá vendo. Então, as pessoas me ligavam, eu tirava as dúvidas, né? E o pessoal falava, nossa, mas você trabalha com isso? Eu falava, não, eu só estudei os produtos. Então, eu estudava ali as composições, né? Como é que funciona. E a gente, no atendimento, a gente vai pegando toda a experiência dos profissionais, né? Então, os profissionais vão te dando dica também, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, na prática isso aqui é legal, na prática não é, enfim. E aí a gente vai desenvolvendo um conhecimento, né? E aí eu fiquei muito conhecido na área, principalmente de micropigmentação. Eu trabalhei na Fuji durante 5 anos. Nossa, muito tempo. Entrei lá com 17, saí com 22, né? E aí eu fui trabalhar no mercado financeiro, né? Mas não estava feliz. E aí o pessoal da Fuji sempre me chamava para participar dos eventos, né? Mesmo eu trabalhando no banco. E foi aí que apareceu a ideia. Pô, eu vou começar a vender alguns produtos para ter uma renda extra, né? Como todo mundo começa. Todo mundo Você já percebeu que todo mundo que vai entrar não investe nossa puta investimento em produtos. Eles começam, vou vender uma cola, vou vender uns cílios. Aí daqui a pouco quando vai ver tem uma loja. Tem uma loja, exatamente. E aí eu comecei a vender os produtos para alguns clientes que eu já conhecia. Comprava da própria Fuji, revendia. E aí eu fui indo... A Fuji não existe mais, né? Não existe mais. A Fuji se transformou na GR, né? Que é uma empresa hoje que produz dermógrafos. Dermógrafo. Exato. E aí eu comecei a comprar e revender. E aí eu comecei a participar de pequenos eventos, cursos, fazia parceria com professores, né? E daqui a pouco, igual você falou, aí já tinha minha loja, né? Comecei trabalhando de casa, daqui a pouco eu aluguei uma sala comercial, daqui a pouco eu aluguei uma casa maior. E aí a gente foi crescendo, né? E aí quando foi em meados de 2014 para 2015, começou a febre dos cílios, novamente no Brasil, né? Acho que mais ou menos nessa época. E a gente voltou a trabalhar eu voltei a trabalhar com cílios. E como que foi pra você entrar assim pros cílios? Porque sua esposa trabalha... Pra quem não sabe, o Elias tem uma esposa, né? Exatamente. A Elisa. Elias e Elisa. E ela parece que é o casal sertanejo, né? Ela trabalha com cílios, ela é muito boa também. Ela também é uma concorrente minha. Ela tá no mesmo bairro que eu, são 5 ruas pra cima. E ela é muito boa. E foi ela que falou, vamos entrar pro mundo dos cílios, ou foi você que incentivou ela a entrar? Então, aí a gente se conheceu em 2014 e a Elisa era professora, né? Ela trabalhava 10 anos no estado, concursada e tudo. E ela não estava feliz, né? Ela acabou pedindo exoneração do cargo, né? E veio trabalhar comigo na loja. E aí a gente começou a trabalhar com cílios. E a gente estava perdido, igual você falou. A gente não sabia. Curvatura C, curvatura D... espessura. E na época que eu trabalhava com cílios, não era assim, né? E aí, quando eu recebi os produtos, eu tava perdido. Eu falei, mas... né, antigamente era só fio a fio. Aí, volume russo, 07, mega volume, 07, 05. Comecei a ficar... Deu até um bug na cabeça. E aí, a Elise, ela se interessou por esse tema. E aí, ela começou a estudar bastante sobre cílios. E aí, ela fez um curso, né? Pra poder entender como é que funcionava, pra gente atender melhor os clientes. E aí ela começou a se interessar, atender uma modelo aqui, uma modelo ali. E aí ela decidiu trabalhar com cílios, né? Começou a atender clientes em casa mesmo e, paralelamente, eu continuei vendendo os produtos. Daqui a pouco ela saiu da loja, né? E começou a seguir uma carreira ali, né? Atendendo no nosso apartamento, atendendo alguns clientes. E aí foi bacana, porque a gente começou a aprender muito, né? Sobre a extensão de cílios. E aí ela começou a crescer, montou o estúdio dela, aqui no Ipiranga mesmo, porque a gente já morava no Ipiranga, né?
E os clientes dela também são daqui da região. E, bom, aí a gente viu a necessidade de repente, investir no material, né? Porque na época a gente tinha poucos produtos ainda como opções. Os bons produtos eram muito caros, né? Igual você sabe. A importação em si é muito cara, né? A importação é muito cara. Inclusive, quando a gente foi pro... na verdade, o que acontece? Como o Elias tá no mesmo bairro que eu, e eu não sabia, né? Eu conheci, na verdade, a EW, mas por conta de procurar, tal. Já tinha ouvido falar, porque uma época você fez até uma revista, você fez um projeto de fazer revista pra conhecer o mundo do micropigmentador e também as lashes, masters e tudo mais. Eu fui uma das entrevistadas, mas eu não, em si eu não sabia, né? O que era, como era, enfim. E aí surgiu a oportunidade de ir lá, no meio da pandemia, eu fui conhecer até os produtos, tudo. E fiz um sorteio, o Elias participou também, foi quando eu conheci a cola. E eu sou assim, gente, você pode falar, é influencer, a blogueira, não sei o que lá mais, mas eu só divulgo o produto que eu conheço. Sim. Eu recebo inúmeros materiais. Às vezes as pessoas falam, a Sara é chata, Sara, isso, eu recebo muitos materiais. E eu falei pra eles, eu só divulgo depois que eu uso. Depois de testar, exatamente. Eu falei isso pra você. E eu falo, se acontecer algum problema, se acontecer alguma coisa com as minhas alunas, é na minha responsabilidade. Então, eu fiz... O Elias eu acho que ele foi pra me testar, né? Ele mandou um monte de produto. Era 2 colas, 2 pinças, 2 de cada. E era muito produto. Eu acho que tinha uns 3 mil reais ou mais de produto. E foi quando eu testei a cola, né? Da EW em si, a acoplagem. O processo foi muito bom pra mim. Só que você não tem a certeza do produto quando você está aplicando na hora. Você só sabe quando o produto é bom, quando a cliente ela volta. Porque você vai saber se a cliente ela teve uma boa durabilidade, se melhorou mais, se foi compatível com a minha umidade e temperatura. Então tem todo um quebra-cabeça, né? Sim. Os cílios não é só simplesmente eu fazer um curso perfeito, não. Eu tenho que entender tudo. Eu tenho que entender desde o material até a forma, se o material ele vai se adaptar com o meu ambiente, com a minha forma que eu trabalho, para depois eu começar a executar. E aí foi quando eu conheci os materiais em si da Belmove, né, que a gente hoje fala super. Sim. E aí eu fiz o sorteio para as minhas alunas e comecei a divulgar. Eu acho ruim, eu acho péssimo eu ter que divulgar, porque além de não receber nada por isso, a cara gente, vocês consomem tanto essa cola que daí eu fico brava quando não tem, Elias. Eu fico muito brava. Mas, enfim, e aí eu tive uma denúncia. Eu acredito que todo mundo tem, inclusive quando eu fui lá eu não tinha tido a denúncia ainda, e até você falou, Sara, eu passei por esse processo também, eu vou te dar a oportunidade de você falar, e ai, nossa, graças a Deus por todo esse tempo e tal, eu nunca tive nenhuma denúncia, né? E é normal ter pela concorrência, ex-funcionário, enfim, todas as pessoas que passam, que só vai fazer isso, na verdade, quem tem alguma maldade ou não quer ver você crescer, né? Exatamente. E aí eu fui lá, entrei na EW e eu, tipo assim, o Elias abriu tudo, gente, o sistema, ele deixou eu entrar no estoque. E é impossível, gente, ninguém vai abrir o tesouro pra você. E o Elias fez isso. Então não é só simplesmente trazer o produto, é a importação, são os papéis, é a Anvisa. E assim, aí vamos falar desse processo e depois eu falo da denúncia que eu tive, o que é bom ter a Anvisa. Então, aí a gente começou... Quando a minha esposa começou a trabalhar com cílios, a gente viu que tinha poucos produtos no mercado, né? E os produtos que tinham eram importados, muito caro e ainda sem Anvisa. Naquela época, acho que só tinha uma cola registrada. E aí a gente viu a necessidade de repente, investir, né, em alguns produtos. Eu já tinha ido para a China em 2016, numa feira, e voltei lá em 2018, né? Mas em 2018 eu fui com a missão especificamente de achar uma cola. Eu fui para uma feira de beleza em Hong Kong, que é a Cosmoprof, que é uma feira gigantesca. Vai muita gente da Europa, da Ásia, da Arábia, enfim. Mas assim, também, tem uma diferença do produto chinês para o produto coreano. Tem. Hoje, assim, hoje em extensão de cílios, quando se fala em extensão de cílios, os melhores produtos são coreanos. Né? Eu falo muito isso no curso, porque a galera fala assim, mas tipo assim, na China. Não, é a Coreia e a China que importa. Exatamente. Claro que a gente tem o Afeganistão, que vem as pinças, tem os outros fatores também, né? Mas aí o produto em si da EW, ele é coreano, não é? É. Ah, tá, porque eu já tô aqui assim, tipo, será que eu tô mentindo? Porque o que acontece, né? A feira a Cosmoprof da Ásia, ela vai, a maioria dos fabricantes, dos grandes, dos renomados, vão tudo para essa feira, né? Porque vai muita gente da Europa, da América do Sul mesmo. E aí eu fui com o objetivo de encontrar uma cola.
Então eu achei lá uns 10 fornecedores mais ou menos, comprei uma cola de cada, né? E a maioria da Coreia, uns 6 da Coreia, um do Vietnã, alguns da China, né? Até da Europa também eu trouxe. Só que a Europa também produz na Coreia, então... Na verdade, a produção em si é na Coreia e na China, porque Exato. o serviço mão de obra é muito mais barato. E até quando eu coloco nos meus cursos, eu acabo colocando como que é feita a produção dos cílios, né? Porque é tudo manual, Tudo né? manual, Isso dos exatamente. cílios. Então, tipo assim, pra você comprar uns cílios muito barato, é impossível. Você vai... A mão de obra é muito cara. Exatamente. Então... Acaba que a galera não tem um pouco dessa noção, né? E aí, se você for fazer aqui no Brasil, por exemplo, por que não fizeram ainda aqui no Brasil? Porque o custo-benefício seria muito mais caro e não tem, né? Aqui, o funcionário, para trabalhar 6 horas, ele já acha que ele tá sendo escravizado. Imagina esse serviço ser aqui. É que, primeiro que a mão de obra dos cílios em si, né, do produto cílios, é uma mão de obra muito artesanal, né? Então, por exemplo, eu fui numa fábrica na China, no interior da China, e quando eu entrei na fábrica, eu me surpreendi, porque eu achava que era uma coisa totalmente automatizada e tal, né? E não, ao contrário, é bem artesanal. Então, normalmente as fábricas pegam umas senhoras mais de idade, né? Que elas ficam sentadas na cadeira, numa mesa. Sério? Exatamente. E elas vão cortando aqueles cílios, né? Que é a matéria-prima, que é um cílio sintético. E bem artesanal mesmo. Aí elas enrolam num pedacinho de ferro. E depois coloca na estufa pra fazer a Depois cobertura. coloca na estufa e a Por temperatura... isso que também sai, tipo, teve muito erro. Você vê que esses que são mais baratos, que a gente compra, sei lá, na Garaco, esse que a gente compra mesmo que é da China, que eles são da China, não é coreano, ele vem, a maioria deles vem com defeito. Tipo assim, curvatura D vem curvatura D+, aí curvatura C vem C-. Vou contar um segredo para todas as lashes agora que vão decepcionar vocês. É praticamente impossível cílios e pinças virem padrão de qualidade. Não tem como. Por quê? Porque são coisas feitas de maneira artesanais. A pinça também. A pinça ela é feita uma por uma, né? A precisão Exatamente. dela, né? Então, o que acontece? Lá no Afeganistão é um país especialista em ferramentaria. Então, o que eles fazem? Eles pegam os pedaços de ferro, cortam, e aí depois vai para o polimento. E o polimento é feito de maneira manual. Então, por isso que você vai pegar, às vezes, 100 pinças da mesma marca, Que não vai sair a não mesma... vai sair padrão. Tem que testar. Exatamente. E não só isso, tipo assim, você vê que a galera também quer importar o... Você vê que muitas marcas entram e depois caem. Exato. A gente vê, tipo, marcas grandes que saíram do mercado. Borboleta não tá mais no Brasil. Lashbox, que começou naquele boom e também era internacional, também não está no Brasil. Exatamente. E porque vem, tipo, naquele serviço que não é 100%, né, vamos se dizer assim, não conseguiu se manter no Brasil pelo valor de serviço, né? Sim. Não vou dizer que tá errado porque não tá. Porque quando as marcas, elas começaram a vir pro Brasil, não tinha toda essa legalização de ter que passar pelo registro da Anvisa e tudo mais. Então, a importação, aquilo custaria R$20 para um exemplo, um produto, acaba custando 60, 70, né? Exatamente. E aí ninguém quer pagar pelo serviço. Exatamente. Por exemplo, como é que funciona essa questão da importação que você está falando? Às vezes você chega lá na Europa, nos Estados Unidos, fala assim, nossa, que cola barata, né? $5. Só que, o que acontece? Hoje o dólar tá R$6 quase, né? Todo mundo Aí sabe. faz vezes Aí, real. beleza. Você pega esses $5 vezes 6, dá R$30. E aí você joga um imposto em cima. E é do muito frete, caro. E aí você multiplica isso vezes 2. Ou seja, o preço de custo da cola já vai para 60. E aí, o empresário que vai trazer a cola, ele tem que bancar os impostos, né? O funcionário que vai receber. Funcionário, aluguel, O site, etc, etc, etc. Então, quer dizer, ele tem que... A nota fiscal, que ainda você tem que fiscal de comprovar. saída, né? Então, quer dizer, ele tem que vender essa cola pelo menos por R$150. Pra no fim sobrar, sei lá, R$10. Tinha a cola da Lashbox 5ml, ela custava 689. Ô, louco, aí realmente... E era tipo de partir o coração. E era uma cola que era a qualidade, sem brincadeira nenhuma. Era a mesma qualidade da Belmove. Exatamente. Então, diante de todos esses desafios, o que a gente pensou, né? Eu trouxe as colas pro Brasil, dei pra minha esposa testar. Falei, olha, testa essas colas, vamos ver o resultado. Ela é a cobaia. Se der certo, deu. Se der muito ruim também, Exatamente. o problema é seu. Dei pra ela e... Na época também, dei pra, acho que mais umas 2 ou 3 profissionais, eu não te conhecia na época. Olha, tá vendo? E aí o pessoal gostou do resultado dessa cola específica, né, da Belmove. E
a gente começou... Aí eu trouxe um pouco de importação, assim, de maneira... comprei 10 colas com esse mesmo fabricante. Falei, vou ver também a questão... Como comprador mesmo, né? Exato, Nem como... E aí trouxe pra minha esposa, ela foi usando, foi testando, a retenção era boa. Você vê que tem todo um processo. Tipo, não é só simplesmente, eu vou aqui na vitrine, vou comprar e vou revender. Não, você vai testar, você vai fazer toda a pesquisa que você tem que fazer. É que nem quando a gente vai fazer uma pesquisa de alguma coisa. Por exemplo, vou, sei lá, testar um shampoo novo pra passar na minha cliente. A gente vai passar, tipo, vai pegar 15, 20 clientes pra ver se ela vai ter uma alergia, uma reação ou não. Exatamente. Então, o primer, né, que a galera tá falando que agora tem que usar o primer. Na verdade, a maioria dos produtos que vem entrando de cílios, que eu vejo muito, assim, na verdade, ou tem uma finalidade, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que não é necessário usar, né? Exatamente. E aí você vê que a galera coloca o nome, tipo um marketing, sei lá, o exemplo, a cola, ela vai colocar glue, topper, não sei o que lá, que nem a cola transparente, né? Uhum. A cola transparente, pra mim, a única finalidade dela não é que ela é anti-alérgica, mas a galera, pra vender, colocou lá. Cola anti-alérgica. Ela não é anti-alérgica, ela pode ter uma porcentagem menor da cliente desenvolver alergia por conta do carbono que não vai ter, né? Mas ela pode durar menos, a cliente pode ter alergia da mesma forma. Então, isso tudo acaba que você tem que estudar, você tem que ver. Talvez o que serve pra mim não serve pra você e tudo que você vai trazer tem que ter uma pesquisa, né? Exatamente. Tanto que, assim, como que funciona essa questão da regulamentação da cola, né? Como você vai importar uma cola, primeiramente a sua empresa tem que ser regularizada. Então, naquele momento que a gente decidiu o fornecedor da cola, a gente já tinha a empresa regularizada. Então, para você regularizar a empresa na Anvisa, você tem que ir lá, demonstrar, demonstrar que você é capaz de importar, tem um manual de boas práticas. Aí você tem que ter um responsável técnico, né, que é um profissional da área da saúde. Tem que bancar esse responsável técnico, né? Que é muito caro, por sinal. Exatamente. E aí a gente regularizou a empresa, eu já tinha um produto de micropigmentação, nessa época regularizado. E aí a gente partiu para a regulamentação da cola, né? E aí não foi só a cola, a gente trouxe 3 tipos de cola, que são 3 regulamentações. Meu Deus. Aí trouxe... Não dá pra, tipo, colocar em uma só e só trocar o pacotinho. Não pode. Porque, no caso, que foi bem difícil isso, né? Primeiro você explicar para os coreanos como é que funciona no Brasil. E aí eu comecei a fazer um monte de pedidos de documentação, né? Da fórmula, da composição química. Porque tem fórmula que a Anvisa nem aprova. Exatamente. Você tem que estar ali certinho, né? Tem alguns compostos químicos que a Anvisa não vai aprovar, né? Porque é proibido no Brasil, né? No caso, o famoso formol, né? Aqui no Brasil. Aí lá tira, se não coloca que é formol. Aí você tem que pedir para eles tirar da composição da cola, né? Porque senão, vamos supor, se você sofrer uma fiscalização e for constatado que você tem formol, você toma um processo gigantesco, né? E uma coisa que tem que deixar muito bem claro para quem usa e para quem comercializa cola sem Anvisa, é crime, né? Você vender um produto sem registro na Anvisa. Inclusive, Elias, por que, na verdade, eu quis muito trazer você aqui? Uhum. Porque não só pela sua honestidade, mas por você ser um profissional, tipo assim, que é referência pra mim. Porque eu já fui em vários, na verdade, assim, eu acompanhei um pouco, tipo, as marcas desde o princípio, desde o começo, e eu te falo, né? É muito fácil você trazer as primeiras demandas, mas depois você manter ali a qualidade é muito difícil. Você vê depois que a galera não tem Anvisa, principalmente agora na pandemia, que ficaram sem produtos, que não conseguiram importar porque não tinha Anvisa. Então, daí fica mais difícil de poder importar, porque a galera, né? Aí ficou muito mais difícil. E na pandemia em si, eu tive esse problema da Anvisa vir aqui. Quando a Anvisa veio aqui, ela tem direito de olhar tudo, até se ela falar, tira a roupa, tô brincando, mas se ela quiser, tipo, falar assim, eu quero olhar aqui dentro que tem nesse pote, abrir todos os potes, ela vai fazer isso. Vai. E aí, eu nunca tinha tido essa fiscalização, na verdade, foi uma denúncia, e eu fiquei muito preocupada. Eu sou virginiana, gente, e eu sempre soube que um dia isso daí pudesse acontecer. Sim. Até porque, por você estar em evidência, as pessoas, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. Então, pode ser uma cliente que talvez ela veio aqui só pra olhar o procedimento, pode ser um ex-funcionário, como eu falei, pode ser uma concorrente do bairro também. Sim. Pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser qualquer um. E tive essa denúncia, nem imaginava, eu tava em casa nesse dia, eu tinha dado curso, eu tava vindo pra cá, só que eu tava tomando banho. E aí, as meninas me ligaram, olha, tem um policial aqui, era a Polícia Civil da Vigilância Sanitária. É a Polícia Sanitária.
né? E eu nem sabia que existia isso. Aí eu falei, meu Deus, eu não cometi nenhum crime, saí de lá correndo descalço de casa, porque eu fiquei preocupada. Tipo, você trabalha a vida inteira pra você ter uma empresa, pra você construir aquilo. Imagina, tipo, ter uma polícia na porta e aí elas falaram, tem uma denúncia. Eu, meu Deus do céu, morri. É desesperador. Não, eu fiquei desesperada. Meu coração, eu tava com medo de ter infarto e, tipo, o tempo que eu tava vindo eu nem respirava e não passava um fio de cabelo em nada. E aí eu vim, tipo, assim, da minha casa demora 10 minutos pra chegar aqui. Eu acho que eu cheguei em 3. Nossa. E aí, quando eu cheguei e tal, era 2. A mulher era mais chata e o cara, ele era, tipo assim, mais de boa. Quando ele viu que eu era mais nova, tudo, ele era mais de boa. Mas, assim, aquele de boa, assim, tô olhando e você mais maleável. Na hora que eu pegar alguma coisa, já era. Não sei se eles ganham alguma comissão, sei lá o que que é. Eles abriram tudo. Sim. Sabe, cola? A cola, ele olhou... Ele tem uns códigos em que ele coloca, assim, pra ver se tá tudo certo na Anvisa. Ele olhou os pets, tudo. Aí, ele, no final, tá, eu falei, eles iam marcando, tinha uma folhinha em tudo. Um relatório. Eles olharam tudo, até o banheiro eles olharam. Sim. E aí o Vitor chegou, porque ele viu que eu vim desesperada na frente. O Vitor, pra quem não sabe, é meu namorado. Ele trabalha com importação, né? Então, ele tem uma empresa muito grande de importação hoje. E aí ele chegou, e ele foi conversando, tal, com a Anvisa, e o cara, da vigilância, né? Eles chegaram, tipo, nossa, você sabe bem, tal. Ele, sim, eu sei. Então, eles podiam ter embaçado em tudo, em si, só que o Vitor foi também como um profissional, ó. Isso daqui não tem Anvisa, não tem obrigação de ter, e eles, ó, não tem essa, né? Se eu falar pra você que nesse pacote tem que ter, tem que ter. E aí, a única coisa que eles pediram mesmo foi a questão da... Eu fiquei assustada por conta do adesivo, dos pigmentos de micro, lâmina também, as lâminas. Até a lâmina eles exigem que tenha ali a aprovação da Anvisa. Eu nem sabia disso. Sim. O pet também. Tudo! Aí chegou no pet, o pet não tinha ali o registro da Anvisa, não tinha o registro da entrada. E a gente comprou na verdade na 25, que é uma das casas mais famosas, assim, de descartáveis. E aí eu me ferrei nessa do pet. Aí eu falei, olha, eu comecei a chorar, né, eu desesperada. Vitor, calma, Sara, tipo, vai dar super bom. Aí a moça falou assim, olha, provavelmente essa denúncia foi por algum intuito, né, tipo, inveja, tudo, quero te parabenizar pela sua idade, tá tudo certo, mas você vai ter que me apresentar a nota fiscal de tudo isso. Aí eu falei, meu, ferrou, né, onde que eu vou achar a nota fiscal? Consegui que a gente tinha a nota, mas tinha que ir atrás da nota fiscal. E aí, assim, eu nem imaginava que o PET poderia ter, até que eu tive que me apresentar depois na delegacia, lá no DP, alguma coisa. E foi uma experiência incrível pra mim, porque eu falei assim, se eu não tivesse ido, talvez eu nunca saberia que até o PET eu precisava ter a nota fiscal e precisava ter a aprovação da Anvisa, sabe? Acho que o Brasil, por todos os problemas que a gente tem, uma coisa que a gente pode ter, assim, um pouco de orgulho é a Anvisa. Não se assustem com o que eu vou dizer. Porque, assim, na verdade, a Anvisa, ela cuida da saúde da população, né? Todo mundo tá vendo a importância da Anvisa agora com essa questão da vacina. E a Anvisa, ela só vai no local se for através de denúncia. Por quê? Imagina só, a Anvisa cuida... É muito grande. Imagina, farmácia, restaurante, lanchonete, salões de beleza, manicure, enfim. Tudo, não tem né? como eles dar conta de tudo, né? Então, ele só vai no local se tiver denúncia, né? Então, provavelmente alguém denunciou falando que você, sei lá, utilizava produto sem registro na Anvisa e etc, etc, etc. Ou vencido, cegou o olho de alguém. E essa questão de usar produto sem registro é o maior fator. Exatamente. Então, por quê? Se o produto não tem registro, na verdade, ele não passou por uma avaliação da Anvisa, né? Então, quer dizer, a gente não sabe o que tem ali dentro, né? Pode ter qualquer tipo de composto químico que pode prejudicar a pessoa, né? Inclusive, quando eu cheguei lá na delegacia, tinha vários, sabe, sacolas presas, tipo de shampoo, de cabeleireiro, várias coisas assim, e a galera desesperada chorando. Porque a multa que é muito cara. Tipo assim, passa de 50 a 60 mil reais. Eu vi um cabeleireiro que ele tava com sabe essas pastas de cabelo vencida? Sim. Levou uma multa de 130 e poucos mil. Sim. Ele tava desesperado, imagina. Você trabalhar essa vida inteira, você quase nem recebe isso anual de lucro e você ter que... perder tudo. E essa questão de você... Pra quem usa, beleza, né? Se você tá usando um produto sem registro,
Se a Você Anvisa- sabe, né? Se a Anvisa for no seu espaço e ver produto sem Anvisa, ela vai aprender, né? Vai aprender tudo e vai levar. Você vai ficar ali, vai ter alguma notificação e etc. Agora, para quem vende produto sem Anvisa, é um crime contra a saúde pública, né? É como se você estivesse vendendo um remédio. Só que assim, a Anvisa Sim, de 2 sim. a 1, até ele chegar no seu espaço, se você não tiver ali a comprovação, ele não quer saber, ele vai multar você, Vai. né? Porque foi que a mulher me explicou, ela falou assim, Sara, por mais que você, do seu pet, né, por mais que você não tenha o conhecimento disso, mas é como se você tivesse comprado alguma coisa roubada e você soubesse que era roubado. Também. Como você vai comprar uma coisa tão barata que não sai do curso, que sai do padrão, e você não tem uma nota, você não tem um nada. Então, por isso que fica muito mais barato. E aí você tem também assim, a questão do fiscal. Tem fiscal que tem um pouco mais de paciência, ele vai te orientar. Ele vai Como falar, essa, é. Exato. Ele vai falar, ó, Sara, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Vou voltar daqui a 30 dias. Se você não tiver 100% regulamentado, infelizmente eu vou ter que dar uma infração em você. E tem outros que não têm essa paciência, né? Já chega e fala, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, vou te multar. Então, depende muito do fiscal, né? Sim. Porque o fiscal, ele tem o poder se ele vê um espaço muito grande, com uma grande quantidade de produtos que está sendo utilizado ali, todos sem registro, com certeza ele vai multar. Né? Além de multar, vai pegar todos os produtos e apreender. Não, e assim, o meu foi bom porque foi um susto, claro, óbvio, passei mal, fiquei nervosa, meu Deus, desesperada. Mas foi bom que no final eu até consegui ela, hoje ela é minha cliente. Eu falei, olha, cílios é que você tem que explicar tudo, né? Às vezes eles não sabem. Ele falava, ó, mas tá, você vai abrir esse saquinho, mas você vai me explicar para que serve isso, essa pinça, pra que serve? Como que é feita? Se ela foi higienizada, se não foi. Então é bem desesperador. Exato. E aí, para o pessoal entender a seriedade, né, para o registro de uma cola, por exemplo, eu tive que, primeiro, decidir o fornecedor, pedir toda a documentação, tive que contratar um laboratório, né, que esse laboratório ele é credenciado na Anvisa, e aí peguei toda a documentação dos fabricantes, né, mandei para o laboratório, e tive que trazer mais ou menos umas 100 colas, 100 produtos de cada do que eu ia regularizar, porque eles pedem litro, né? E aí, por exemplo, eu preciso de meio litro de cola. Aí eu tive que trazer equivalente a meio litro de cola. Meu Deus do céu. Mas depois você reutilizou, não? Não. Fica lá? Ficou no laboratório durante 6 meses. Meu Deus. Em estudos, né? Então, por exemplo, como é que funcionam esses estudos? Tem os estudos microbiológicos e os estudos de estabilidade. Né? Então, como é que funciona isso? O microbiológico é para ver se o produto não vai dar algum tipo de fungo, bactéria, se ele não vai reagir em algum tipo de teste, né? Se ele não vai ter queimar a pele. Exatamente, alguma reação assim específica que pode danificar a pele, os olhos da pessoa, né? E o teste de estabilidade é um teste que a cola fica lá durante um tempo parada. E ela passa por alguns tipos de estresse que fala, né? Esquenta, esfria, congela,